Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Eu já falei para vocês no Clique 240 o preço da liberdade. A liberdade custa muito caro, porque se você quer ser livre, você vai ser escravo da eterna vigilância. Por quê? Porque o preço da liberdade é estar constantemente vigilante. O escravo não precisa estar atento. O escravo precisa fazer as suas tarefas e pronto. Por quê? Porque os soldados da casa onde ele é servo estão atentos para poder ver se alguém vem ou invade a casa ou não. O dono da casa tem que estar atento. Isso eu estou falando para vocês terem uma ideia. Lembrem do período romano ou pesquisem porque isso encaixa bem na analogia que eu estou dizendo aqui. Que eu estou a dizer em um português um pouco mais bonito, e falando em português, eu tenho um inscrito, uma pessoa que acompanha meu canal, André Soares. Desculpa, não dá para fazer menção a todos que me assistem. Muito obrigado. O Rian também assiste. E a minha irmã, todo mundo que me ajuda, todo mundo que curte o meu trabalho. Mas o André Soares, ele colaborou e eu fiquei contente em saber que eu tenho uma pessoa do outro lado do Atlântico, do outro lado do continente, né? Em outro continente. Não vamos ser ignorantes. Que acompanha o meu trabalho e eu pensando sobre, procurando isso, eu vi ele comentando sobre a questão de que a gente está muito entroncado, a sociedade está muito organizada, ela está muito fechadinha, certo? Ainda não é o vídeo resposta que eu prometi para ele sobre a questão de como o cidadão se protege. A resposta curta é educação e oração, não tem mais nada, mais nada. Por quê? Eu vou explicar justamente aqui por quê. Não vou explicar como se proteger. Hoje é porque só dá para se proteger com educação e oração. Bem simples. Oração por quê? Você se torna cidadão do reino dos céus. Não tem como, não tem uma pátria segura aqui onde nós estamos. Não tem. Porque surgiu um tirano, a pessoa mesmo educada, ao máximo que for, ela sabe se manejar em uma situação horrenda. Mas essas situações só vão acabar com a vinda do reino eterno. Vamos entender aqui uma coisa bem bobinha, bem simples. Vocês já jogaram truco? Truco, cada jogador tem 3 cartas na mão, certo? Tem 3 cartas na mão e todo mundo fica com as cartas escondidas. Uma carta na mesa é virada para poder a próxima carta, ela vai ser a mania ou manilha, depende o jeito que as pessoas falam no seu estado, no seu país. Não sei se tem... a Espanha joga truco, né? A gente aprendeu deles. Com algumas modificaçõezinhas, o Minas também tem algumas regras diferentes, mas não é esse o ponto. O ponto é, cada jogador tem 3 cartas, certo? Todo mundo fica com as suas cartas na mão. E tem uma regra legal, o primeiro descarte tem que ser aberto. Certo? Por quê? Isso força que se uma pessoa tiver com a mão cheia de cartas fortes, ela joga uma carta fechada, ela joga uma carta aberta, vê que a pessoa não tem nem descarte, ou seja, está cheio de carta forte. Mas vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui do outro lado o poker, né? Aqui é o truco, certo? Opa, aqui é o truco. Aqui é o poker. Como é o poker, eu acho que é o Texas Hold'em que fala, né? Que você recebe 2 cartas, né? E aí vai virar 5 cartas aqui na mesa. A primeira vez vira 3, depois vira uma carta, depois outra carta. No total, 5 cartas são viradas. Ou seja, esse daqui, ele mostra um pouco mais a realidade. O truco é um pouco mais complicado, é uma dinâmica diferente, mas o poker, ele é engraçado. Ou seja, nós só temos 2 cartas escondidas, mas o resto das cartas estão em aberto. Fez sentido? Agora imagine um jogo absurdo que não existe, que todo mundo joga com as cartas abertas. Tanto você quanto o seu adversário joga com as cartas abertas. Repararam? Aqui, coisinha que no meu cabelo está me incomodando, mas esquece isso daí e vamos embora. Ó. Aqui, todo mundo tem um poder igual, protegido pelo segredo das cartas escondidas. Aqui também existe a carta que todo mundo sabe, mas a jogada é feita com base nas cartas escondidas, correto? Agora veja o seguinte, imagine um jogo com as cartas abertas. Fica complicado, tanto que é difícil inventar uma dinâmica onde a carta de todos os jogadores estão abertas para que todo mundo veja,
que não existe quase nenhum jogo que se encaixa nessa regra de jogar com todas as cartas abertas. Agora imagina o seguinte, imagina uma regra, um jogo onde você tem que jogar com todas as suas cartas abertas e o seu adversário pode jogar com as cartas dele fechadas. Te pergunto, quem tem mais chance de ganhar isso daqui? Para começar, isso aqui já não soa injusto? Já soa bem injusto isso daqui, você com as cartas abertas, ou seja, seu adversário sabe as cartas dele e as tuas, e você sabe só as suas. Quem tem mais chance de vencer essa partida? Logicamente, quem está com as cartas fechadas. Agora veja aqui, nossos aparelhos, esse celular que eu estou usando aqui, meu computador, eles têm um negócio chamado IP, Internet Protocol. Todo servidor que você entra, que você navega, eles registram seu IP. Seja os sites que você acessa, as coisas que você acessa, esse IP fica registrado. Isso aqui é rastreável porque é uma identidade única dos aparelhos que têm acesso à internet, como tablets, celulares e desktops, computadores, laptops, notebooks também. Ah, mas dá para usar o VPN. O VPN é um negócio que mascara o IP. Mas o provedor do VPN tem que saber qual que é seu IP original. Ele mascara o seu IP para os outros, não para ele próprio. Você tem acesso ao Facebook. Ou seja, é um livro do seu rosto. Um livro do seu rosto. Onde você tem um login, você tem uma senha, mas o Facebook é dono da sua senha. Sabe o que a gente quase não lê? A gente não lê que o Facebook ele tem uma política de uso de imagem. Se você lê uma coisa que ninguém lê, é que quando você assina o termo de uso do Facebook, as imagens que você posta, você cedeu ao Facebook o direito de uso da imagem. Se o Facebook pegar uma imagem sua e usar em uma propaganda, você não pode acioná-lo na justiça porque ele disse que as imagens que estão colocadas lá, elas são um direito de uso do Facebook. Sabia disso? Então, tem uma coisa mais curiosa ainda. Mesmo que você encerre sua conta, é com C ou com S, gente? Acho que é com C. Encerre a sua conta. Ele ainda tem o direito ao uso das imagens. A conta é deletada, mas ele não garante que seja deletado da internet as imagens que você postou. Isso é uma das coisas. Mas e o que dizer do nosso CPF? RG? Todos esses documentos e essas coisas. Nossos cartões. E o nosso endereço? Você pensa assim, mas quem vai descobrir essas coisas? Bem simples. O Facebook tem. A Amazon tem. O seu banco tem. O Mercado Livre, se você faz compras lá também. Sabe quem mais tem? Netflix tem. Vou falar uma coisa para vocês. Se você paga uma coisa como, por exemplo, você compra algo do tipo na Hotmart ou num outro que tem lá, que é o Boa Compra. O Boa Compra é que a Steam, aquela provedora de jogos, usa para fazer o faturamento deles. Na Hotmart e no Boa Compra, eles são empresas que vendem coisas virtuais. O Boa Compra, no caso na Steam, ele vende coisa virtual onde você paga com um cartão de crédito, que eu falei para você. Me fala por que na hora que você vai pagar coisas com cartão de crédito em lugares como Hotmart e Boa Compra,
que você tem que colocar endereço de cobrança. Aí eles sabem seu endereço. Entendeu? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Imagina que alguém que você não sabe o IP dele, você não sabe o VPN que ele usa, ele não tem conta no Facebook, você não sabe qual é o CPF, qual é o RG dele, nem quais são os cartões, você não sabe aonde ele mora, mas ele sabe tudo isso de você e ele decide, quer saber? Eu vou estragar a vida desse cara. Qual é a sua chance de se defender? Imagine então que esse cara não tenha só dinheiro, mas ele também tem armas. E é ele quem faz as leis. Mas ele está cansado de ter tanto dinheiro, ter armas, ter leis, mas não ser dono de tudo. Ele quer mais. Ele quer mais poder. E o que é poder? É ter a sua vontade executada. Se ele já tem a vontade dele executada pelo dinheiro, ele vai querer usar das armas e das leis, certo? E se ele já faz tudo o que ele quer, ele precisa que os outros passem a fazer o que ele quer para esse poder aumentar. E quanto mais secreto for o endereço dele, os cartões, o nome, tudo, mais cartas fechadas ele tem, mais cartas abertas nós temos. Tamo lascado. Mas, que isso? Tudo isso aqui não passa de teoria da conspiração. Tudo isso aqui não passa de blá blá blá. Gente que fica com medo de que estejam lendo a sua mente por aparelhos e ondas de rádio e satélites e coisas desse tipo. Não precisa ler a nossa mente. A gente já coloca tudo que a gente está pensando na internet mesmo. E eles têm o direito de usar depois, mesmo que a gente quiser apagar. Bem, esse foi o clique assustador de hoje. E se esse clique te atrapalhou de alguma forma, brincadeira. Isso aqui é pra gente perceber que as coisas não funcionam do jeito que a gente acha que funciona. Não é porque você não tem a capacidade de fazer uma coisa enorme que não tem gente fazendo. Não é porque você não tem a capacidade de esconder completamente quem você é que não tem gente completamente escondida. Então não é para você ficar paranoico ou ficar assustado. É para você entender que existem outros tipos de vida que não só a sua. Existem outros tipos de vida que não a nossa. Existem vários tipos de poder e esses poderes pesam sobre nós. Responde bem simples. Você tem ideia de todas as leis que foram criadas em 2020, ou seja, leis no país que afetam a sua vida, mas você nem sabe? Então, não diga que não há gente com as cartas fechadas e você com as cartas todas abertas. Gostou do clique? Curte, comenta e compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você acha que gosta desse tipo de conteúdo do fim do mundo também. E então, até o clique de amanhã.